o que aconteceu com aquela expedição que desde o último domingo tem gerado muita expectativa, estava gerando muita expectativa no mundo inteiro, né, para tentar encontrar ainda com vida os 5 tripulantes daquele submersível, aquele submarino pequenininho, que desapareceu depois de ter deixado o Canadá num barco, foram até o meio do Oceano Atlântico, próximo ali dos destroços do Titanic, e aí depois de 1h30 de descida desse submersível, simplesmente não houve mais contato com o barco, e aí aquela loucura que a gente acompanhou nos últimos dias, né? Foi empenhada uma força-tarefa gigantesca com homens da Marinha aqui americana, canadense, com veículos britânicos e também robôs franceses para tentar localizar esse aparelho que finalmente foi encontrado ontem, né? Depois que um robozinho chegou ali perto do Titanic, exatamente na área onde esse pouso teria sido feito ali, né? Teria tentado chegar perto do Titanic, e aí encontrou pelo menos 5 pedaços desse submersível, e aí ficou evidente que se tratou de uma implosão, que os 5 tripulantes a bordo morreram imediatamente. E esse detalhe chama atenção, já que muita gente estava pensando, preocupada, enfim, como que teria sido esses momentos, né? Afinal de contas, imagina só, você está no meio do mar, preso numa cabine de 6 metros, 5 pessoas ali, o oxigênio acabando, não sabia se tinha água suficiente, mas nada disso aconteceu, nada disso foi a história real, a história foi essa mesmo, houve uma implosão, ao que tudo indica, teve alguma fresta, né, na estrutura, já tem muitos especialistas dizendo que pode ser a janela que tem ali, que tem entrado o ar, e aí um abraço, né, não tem como suportar. É claro que mais detalhes estão sendo divulgados agora, por exemplo, que a Marinha Americana já tinha ouvido a explosão no próprio domingo, a implosão, né, o barulho. Eles têm sonares que conseguem identificar, por exemplo, se um submarino está chegando aqui nos Estados Unidos. Então, no próprio domingo, eles já tinham verificado isso, mas não tinham divulgado até para ter certeza do fato. E outra coisa, né, o detalhe que mais me chama a atenção em toda essa história, que é uma história triste, tem um final triste, né, mas o tal do contrato que o pessoal assinou para poder entrar nesse dispositivo, né? Tá ali dizendo claramente que a embarcação é experimental, que não foi aprovada nem certificada por nenhum órgão regulador, que foi construída com materiais que normalmente não são utilizados para submarino. Enfim, o contrato deixa claro que se trata de algo de altíssimo risco. Na primeira página do contrato, tem 5 vezes a palavra morte, né? Tá ali escrito, você pode morrer, você pode morrer, você pode morrer, e você assina esse contrato ou não, se quiser. Quem estava lá dentro assinou esse contrato, sabia dos riscos. E aí, eu já ouvi muita gente falar assim, mas que absurdo, né? Onde já se viu, essa gente foi até lá e tal, fazer o que queriam fazer, ver os restos do Titanic. Eu jamais faria isso, né? Eu jamais faria isso. Mas tem muita gente que adora adrenalina, adora emoção, é o turismo de aventura, né? Então, um dos tripulantes, o bilionário britânico, já tinha ido ao espaço. Então, as pessoas que ali estavam, acho que tirando o filho do empresário paquistanês, que estava morrendo de medo, mas aí foi levado pelo pai, tanto o pai quanto o britânico, o dono da companhia estava dentro do submarino, né? Todos sabiam do risco e topavam. Eu sei que muita gente fala assim, pô, Barão, mas você não toparia? Eu não toparia, mas tem gente que adora pular de paraquedas, base jump, mergulhar, tudo tem um risco. Aí você vai falar, pô, atravessar a rua também tem um risco. Claro, a partir do momento que você está vivo, você tem risco de sofrer algum tipo de acidente. Mas é claro que se trata de um turismo de aventura, um turismo que tem risco. E um turismo raríssimo. É a terceira vez que alguém descia nesse submersível. Mas a tragédia estava estabelecida. Eu só não entendo como que depois de tantos alertas que foram feitos... Eu estava lendo, né, o James Cameron, o diretor do Titanic, do filme Titanic, né, com a Kate Winslet, com o Leonardo DiCaprio, ele fez uma comparação com o que aconteceu com o Titanic. Por quê? Naquela situação, quando bateu no iceberg e tal, o piloto do navio foi alertado várias vezes do Titanic que teve um problema, né? Já dá para ter chamado de emergência, ter procurado alguma ajuda, e ele manteve a linha, continuou, não vai acontecer nada, até que aconteceu o que aconteceu. O navio acabou naufragando. E nesse caso também, o dono da companhia, da Ocean Gate, foi alertado várias vezes, inclusive por ex-funcionários da empresa, de que o negócio uma hora ia dar errado. E mesmo assim ele continuou
não só vendendo os pacotes, mas ele mesmo estava dentro do submarino. Então, o James Cameron, o diretor do filme, né, fez essa comparação trágica envolvendo a história do comandante do Titanic e agora do dono da Ocean Gate. De qualquer forma, um ponto final foi colocado nessa história. Não sei se alivia um pouco para os parentes, para os amigos das vítimas, mas continua com uma situação que o mundo vive. Você hoje sabe mais sobre a Lua do que sobre o fundo do mar. É muito mais complicado você realizar, por incrível que pareça, uma operação no fundo do mar do que na Lua, por causa da pressão. Os especialistas dizem que você não enxerga nada. Enfim, é uma condição muito diferente. E enquanto a gente não tiver também assim, interesse tão grande assim, aparentemente, de pesquisar o que tem no fundo do mar, e as condições serem estas, muito arriscadas, o ser humano vai continuar cada vez indo mais para o espaço, procurando sei lá o que, do que indo para o fundo do mar. Mas é o ponto final nessa triste história. Começou no último domingo e terminou ontem com o fim trágico oficialmente confirmado dos 5 tripulantes, Sandro. E, Barão, só para fechar esse assunto, eu estava lendo, eu não vou me recordar onde, que ainda não é o momento, mas em algum momento a gente vai discutir realmente turismo para esses lugares mais acessível. E aí a reportagem fazia uma comparação que lá atrás, quando alguém falou, olha, você vai entrar num negócio de metal, você vai ficar a tantos 1000 metros de altitude para você poder chegar mais rápido a outro lugar. Só rico vai poder ir por enquanto. Avião. E hoje é uma coisa super normal. Turismo espacial, por exemplo, a ideia dessas empresas, que hoje é só para rico, é que um dia ela seja mais acessível. Então a gente vai começar a discutir pessoas, entre aspas, com o bolso normal, que vão decidir, eu quero ir, eu não quero ir ver a Lua, com um risco muito maior, menor do que hoje. Mas o risco vai continuar lá, né? Exatamente. Mas, enfim, essa discussão é aquela discussão filosófica, né? Que hoje é mais fácil você ir para a Lua do que ir ver os destroços Titanic, sei lá. Mas, enfim, é um assunto que acabou chamando a atenção, muita gente já se colocou no lugar das pessoas, se perguntando como é que seria estar com falta de oxigênio, de ar, de espaço, de comida e tal. Mas, enfim, nada disso acabou acontecendo, a morte foi instantânea dos 5 tripulantes dessa embarcação, Sandro.